Gabigol desperta o interesse de alguns clubes da Premier League. Vamos falar também sobre o Inter, que segue monitorando a situação do atacante Marinho. E o Grêmio encaminha a contratação do atacante Janderson, que teria destino diferente se não fosse uma dívida do Corinthians com o clube gaúcho. O Internacional segue em busca de um novo treinador. Ao que tudo indica, o próximo comandante do clube será Alexander Medina, uruguaio de 43 anos que deixou o Talheres da Argentina recentemente. Ele já chegou a comandar a seleção de seu país e só conquistou o título pelo Nacional do Uruguai com o torneio Apertura e o torneio Intermédio em 2018. Medina não era o principal alvo dos colorados. O nome do português Paulo Sousa era o mais forte nos bastidores. Dirigentes do Inter, inclusive, já tinham programado uma viagem a Portugal para o dia de ontem, mas o Flamengo, que aguardava por Jorge Jesus, fez um movimento de surpresa e fechou com o treinador. A informação vem do jornal português Record. O atual treinador da seleção polonesa está com 51 anos e já comandou clubes como Leicester City, o Basel, onde conquistou o campeonato mais importante como treinador, sendo campeão suíço, além de treinar na Fiorentina da Itália, o Bordeaux da França e entre outros clubes. Paulo Sousa, inclusive, já pediu desligamento da seleção polonesa e ouviu do presidente da federação de que não vai liberá-lo. O mandatário veio a público em suas redes sociais para comunicar a não liberação, dizendo, abre aspas, hoje fui informado pelo Paulo Sousa de que quer rescindir um contrato com a federação polonesa, de como um acordo por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador, portanto, recusei firmemente. De olho no centroavante de peso para 2022, o Corinthians, por meio de seu presidente, descartou oferecer parte dos direitos de seus atletas para contar com o atacante Diego Costa do Galo. Essa ideia foi sugerida pelos dirigentes do Atlético Mineiro, que gostariam de 10% dos direitos econômicos de João Vitor e Lucas Piton. A Gazeta Esportiva entrou em contato com Duílio Monteiro Alves, que reforçou que não vai investir nenhum valor para tirar o jogador de Belo Horizonte e que a situação deve ser resolvida entre os atleticanos e Diego Costa. Ainda segundo as palavras do mandatário, ele disse assim, abre aspas, não existe nenhuma chance da gente ceder nada, não vou pagar a multa e não vou ceder porcentagem desses jogadores. Se o Diego rescindir lá e topar reduzir o salário, a gente conversa. O Corinthians não está negociando com a diretoria do Atlético, essa é uma situação que eles têm de resolver lá, fora isso, não tem negócio. Eu acho que Diego Costa é um bom nome para o Corinthians, tá? Mas esse valor que ele recebe no Atlético Mineiro é muito alto para um jogador que vem de recorrentes lesões. Não é só no time de Belo Horizonte, mas também ficou muito tempo parado no Atlético de Madrid da Espanha. Se ele aceitar receber um salário entre 800 e 900 mil reais mensais, tá de bom tamanho. Atualmente, pela equipe atleticana, ele recebe um salário de 1 milhão e 300 mil reais por mês. O que você acha? Comenta aí. Na iminência de não conseguir segurar Erling Haaland, o Borussia Dortmund já definiu o substituto do norueguês, que segue sendo um dos principais jogadores do mundo desde sua chegada ao clube alemão. São incríveis 71 gols e 15 assistências em 69 partidas ao total pelo Borussia. Mino Raiola, empresário do jogador, recentemente inclusive deu pistas sobre o futuro do atacante, afirmando estar entre Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona e o Manchester City. E de acordo com o The Time, o Borussia Dortmund definiu o servo Dusan Vlahovic, que faz grande temporada na Fiorentina, como substituto ideal. Na atual temporada pela Fiorentina já são 18 gols e 2 assistências nos 21 jogos em que atuou. Sendo um dos destaques do Atlético Goianiense no último Brasileirão, Janderson não retornará ao Corinthians e está encaminhado com o Grêmio para a próxima temporada. O atleta de 22 anos foi sondado pelo América Mineiro, que tinha tudo acertado com o empresário do atacante, mas segundo o presidente do clube de Minas Gerais, o Corinthians tem uma dívida com o Grêmio em relação à compra do meio atacante Luan, como divulgou o portal Meu Timão. E com a ida de Janderson ao clube de Porto Alegre, parte dessa dívida será abatida. Segundo o jornalista Fabrício Romano, um dos especialistas no mercado de transferências do futebol, Rafinha Alcântara vai deixar o Paris Saint-Germain em janeiro. Meio-campo vai fazer os exames médicos nesta segunda-feira e defenderá a Real Sociedade por empréstimo sem opção de compra até o final da temporada. Aos 28 anos, o brasileiro tem contrato com o PSG até o meio de 2023 e não vem sendo muito utilizado pelo técnico Maurício Pochettino na equipe parisiense. Novamente, Marinho tem seu nome especulado no Internacional. Ainda sem fazer uma proposta ao jogador, o clube colorado segue monitorando a situação do atacante. O Santos está ciente do interesse, mas o assunto é tratado com muita cautela pelas partes envolvidas. O Peixe também sabe que Marinho quer sair do clube, mas que a prioridade é jogar fora do Brasil. Do lado do Internacional, o clube cogita duas possibilidades. Uma delas é ceder em definitivo o atacante Marcos Guilherme, que está emprestado até o meio de 2022 para o Peixe. A outra possibilidade é o perdão de uma dívida que o Santos tem com o clube gaúcho de 4,9 milhões de reais pela compra de Eduardo Sacha, que hoje joga pelo Atlético Mineiro. Por enquanto, nenhuma das possibilidades foram levadas ao Santos. Marinho, por sua vez, já deixou claro querer atuar fora do Brasil, mas precisamente em um futebol mais lucrativo financeiramente, como o mundo árabe e o mercado asiático. Inclusive, o Santos e o atacante já têm um acordo de que quando chegar uma proposta boa para o clube, o Santos
Santos vai liberar o atleta. Eu acho difícil o Marinho fechar com o Internacional, tá? Mesmo que venha uma boa proposta de salário. Infelizmente, o máximo que os clubes brasileiros podem oferecer aqui é o mínimo que os árabes e os asiáticos podem oferecer em relação a salário. Não sei o que vocês pensam, então comenta aí sua opinião. A Gazeta Esportiva trouxe a informação de que o volante Gabriel pode estar de saída do Corinthians. Isso porque o Al Taun da Arábia Saudita demonstrou interesse na contratação do jogador de 29 anos. O Timão ainda não recebeu nenhuma proposta do clube, mas os árabes já conversam com os representantes do jogador para saber das condições do negócio. Gabriel tem contrato apenas até o fim de dezembro de 2022 e pode assinar um pré-contrato já em junho do próximo ano para sair de graça ao final de seu vínculo. Como o volante ainda não foi chamado para renovar o seu contrato, os dirigentes corintianos avaliam como positivo uma negociação já nesta janela de transferência, para não desperdiçar a chance de recuperar pelo menos parte do investimento ou até lucrar com uma eventual saída. Após o protesto da torcida, o presidente do Santos, Andrés Rueda, descartou a possibilidade de contratar o atacante Cleison do Bahia, que está emprestado até o dia 31 deste mês ao Cuiabá. O GE tinha informado na semana passada o interesse do clube paulista e a vontade do técnico Fábio Carille em contar com o jogador, com quem trabalhou no Corinthians. Mas em rápido contato, o presidente santista, o GE, ouviu que a contratação está totalmente descartada. O protesto dos torcedores do Santos se deve à acusação de uma mulher que relata que foi agredida por Cleison. O atacante emitiu uma nota oficial na qual afirma que a investigação afastou a possibilidade de seu envolvimento no caso. Dando uma rápida passada na rodada do principal campeonato europeu nesse final de semana, a Premier League teve 3 jogos adiados, mas quem jogou muita bola mesmo foi o Manchester City, que venceu o Leicester por 6-3 em casa, mas tomou um susto na segunda etapa. Os Citizens foram para o intervalo vencendo o jogo por 4-0 e na volta para a etapa final tomou 3 gols em sequências, mas depois do 5º gol marcado por Laporte, o time de Manchester voltou a deslanchar e o placar final foi de 6-3. O Southampton venceu o West Ham por 3-2, o Tottenham venceu tranquilamente o Crystal Palace pelo placar de 3-0, o Arsenal goleou o Norwich fora de casa por 5-0, o Chelsea venceu o Aston Villa por 3-1 também fora de casa e o Brighton venceu o Brentford por 2-0. Segundo o jornal Eurosport, 3 equipes da Premier League podem fazer uma investida pelo atacante Gabigol em janeiro. West Ham, Aston Villa e Newcastle disputam um camisa 9 rubro-negro. Ainda segundo o jornal, a ideia é fazer uma proposta de empréstimo de curto prazo pelo atacante, que na minha visão é praticamente impossível de acontecer, tá? O Flamengo não deve liberar o atleta ainda mais por um empréstimo, simplesmente pelo fato de Gabigol ser um dos principais jogadores do elenco e porque o clube da Gávea pagou cerca de 97 milhões de reais pela compra do camisa 9 junto à Internacional. Cabe destacar ainda que o Flamengo e Gabi possuem contrato até 2024. Deixe sua opinião aí nos comentários, vamos debater sempre com moderação e uma discussão sadia, tá bom? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das novidades. Valeu e até a próxima.